Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Como é maravilhoso estarmos lendo o livro de Mórmon. Hoje é dia 10 de março, sexta-feira, e hoje nós completamos 134 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Que alegria poder ler o livro de Mórmon. Parabéns a todos vocês que estão constantes na leitura do livro de Mórmon. Hoje nós vamos ler o capítulo 35 de Alma. A pregação da palavra destrói as astúcias dos Zoramitas. Eles expulsam os conversos que, então, se juntam ao povo de Amon, em Gerson. Alma entristece-se por causa da iniquidade do povo, aproximadamente 74 a.C. Ora, aconteceu que, tendo a mulher que acabado de dizer essas palavras, eles se afastaram da multidão e dirigiram-se à terra de Gerson. Sim, e os outros irmãos, depois de haverem pregado a palavra aos Zoramitas, partiram também para a terra de Gerson. E aconteceu que, depois de os mais influentes dos Zoramitas se haverem consultado sobre as palavras que lhes haviam sido pregadas, indignaram-se por causa da palavra, porque destruía suas artimanhas. Portanto, não quiseram dar ouvidos às palavras, e enviaram mensageiros por toda a terra, a fim de reunirem o povo e consultá-lo sobre as palavras que haviam sido proferidas. Mas seus chefes, seus sacerdotes, seus mestres, não permitiram que o povo conhecesse seus desígnios. Portanto, averiguaram secretamente a opinião de todo o povo. E aconteceu que, depois de haverem descoberto a opinião de todo o povo, desterraram os que eram a favor das palavras que haviam sido proferidas por Alma e seus irmãos. E eram muitos, e eles foram para a terra de Gerson. E aconteceu que Alma e seus irmãos os ensinaram. Ora, os Zoramitas indignaram-se com o povo de Amon, que estava em Gerson. E sendo o chefe principal dos Zoramitas um homem muito iníquo, enviou mensageiros ao povo de Amon, desejando que expulsassem de sua terra todos aqueles que haviam ido para lá, e proferiu muitas ameaças contra eles. O povo de Amon, porém, não teve medo de suas palavras, portanto, não os expulsou, mas recebeu todos os Zoramitas pobres que foram ter com eles, e alimentou-os, e vestiu-os, e deu-lhes também terras para sua herança, e auxiliava-os de acordo com suas necessidades. Então, algo interessante, os povo de Amon, que havia se convertido, eles, ao verem as ameaças que lhes eram feitas, eles não tiveram medos. Então, hoje em dia, eu e você, nós sofremos muitos tipos de ameaça. Mas como assim, irmão André? Ameaças que vêm a nós não desta forma, mas o princípio é o mesmo. Sofremos ameaças, mas como assim? As mídias, elas ensinam que a maneira de um cristão viver, isso é coisa antiga. E então ele coloca de uma maneira muito sutil que nós vamos ser excluídos da sociedade. Que nós temos que, isso é coisa antiga, nós temos que nos modernizar. Mas eles não tiveram medo dessas ameaças. E que eu e você também não venhamos a ter medo de tudo que o mundo quer que nós vivamos, mas que possamos viver de toda a palavra que sai da boca do Senhor, que chega a nós através dos profetas vivos e das Escrituras. Que não tenhamos medo do mundo. Essa é a mensagem. E que possamos viver o Evangelho que nos traz alegria, paz, contentamento. Quando eu falo isso, também não quero dizer assim, não seja carola, né? Uma pessoa até meio chata, não, viva tranquilo, irmã, não coloca um peso nos teus ombros. Irmão também, só vive tranquilo. No dia a dia o Evangelho, estuda um pouco as Escrituras, seja um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho. Vive o Evangelho no dia a dia. Não importa como o mundo queira
induzir-nos a viver. Nós vivemos o Evangelho. Nós não temos medo, não temos vergonha de viver o Evangelho. Tá bom? Muito bem, vamos continuar aqui no 10. Ora, isto incitou os zoramitas a ira contra o povo de Amon, e começaram a misturar-se com os lamanitas e também a incitá-los contra eles. E assim os zoramitas e os lamanitas começaram a preparar-se para a guerra contra o povo de Amon e também contra os nefitas. E assim terminou o 17º ano em que os juízes governaram o povo de Neve. E o povo de Amon partiu da terra de Gerson e dirigiu-se à terra de Meleque e deu lugar à terra de Gerson aos exércitos dos nefitas, para que pudessem lutar com os exércitos dos lamanitas e os exércitos dos zoramitas. E assim, no 18º ano do governo dos juízes, iniciou-se uma guerra entre os lamanitas e nefitas, e um relato de suas guerras será feito mais adiante. E Alma e Amon e seus irmãos, e também os 2 filhos de Alma, voltaram à terra de Zaraenla, depois de haverem sido instrumentos nas mãos de Deus, para fazer com que muitos dos zoramitas se arrependessem. E todos os que se arrependeram foram expulsos de sua terra, mas receberam terras para sua herança na terra de Gerson. E pegaram em armas e defenderam-se, e defenderam suas esposas e filhos e suas terras. Ora, estando Alma angustiado pelas iniquidades de seu povo, sim, pelas guerras e derramamentos de sangue e contendas que havia entre eles, e tendo ido pregar a palavra, ou seja, tendo sido enviado a pregar a todos os habitantes de todas as cidades, e vendo que o povo começava a endurecer o coração e a sentir-se ofendido devido à severidade da palavra, afligiu-se-lhe muito o coração. Fez, portanto, reunir seus filhos para dar a cada um, separadamente, sua incumbência quanto às coisas que diziam respeito à retidão. E nós temos um relato de seus mandamentos que ele lhes deu segundo seu próprio registro. E assim nós concluímos mais este capítulo do livro de Mórmon. E o que eu gostaria de salientar aqui no 14, que Alma e aqueles que com ele foram pregar o evangelho aos zoramitas, que ensinaram como fazer com que a palavra fosse plantada no coração, que ela ia brotar, inchar, como cultivar a palavra que se tornasse uma árvore para a vida eterna, que nós vimos isso na outra aula, na outra leitura, desculpe, na semana passada. E ao estarem ensinando, ao estarem buscando salvar, resgatar seus irmãos, eles se tornaram instrumentos nas mãos de Deus. Qual que é o princípio aqui? Sempre que eu e vocês, sempre que nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa por alguém, nós nos tornamos instrumentos nas mãos de Deus. Isso é maravilhoso, né? Então, sempre que nós tentamos ajudar, sempre que nós oramos, jejuamos, buscamos, nos esforçamos para ajudar alguém, nos tornamos instrumentos na mão de Deus. E irmãs e irmãos, continue firme, agarrado à barra de ferro. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, e até amanhã.